Olá, eu sou a Michele Paderi. E eu sou a Ana Boulos. E esse é o podcast do Santa Alma por uma vida mais leve. E para você que quer entender um pouquinho de constelação na prática, esse é o lugar certo, você tá com a pessoa certa, que somos nós quatro hoje, né? Nós quatro. Com as pessoas certas, então, para falar sobre pai e mãe. A gente vai falar sobre pai e mãe na constelação familiar, trazendo para vocês experiências na prática do porquê que é importante a gente falar do relacionamento pai e mãe. Porque na constelação todo mundo fala de pai e mãe e ninguém entende o porquê que isso é importante. Então a gente vai mostrar o porquê hoje. E estamos aqui com a Adriana e com a Michele. E com a Michele. Sejam bem-vindas. Vocês estão prontas para falar sobre esse assunto? Sim. Sim, estamos sim. Ó, vamos começar logo falando da relação pai e filha. Acho que a Michele pode falar um pouquinho pra gente do que muda, do que mudou na sua visão, depois que você entendeu um pouquinho da constelação pai e filha. Da relação pai e filha na visão da constelação familiar. Você tá me entrevistando. Tô te entrevistando, amiga. Tô te botando na fogueira pra deixar nossas convidadas mais à vontade, porque, né, falar de pai e mãe não é fácil, não. Não é. Bom, minha história, comecei a estudar a constelação lá em 2017, né, e não fazia nem ideia de que pra eu ser feliz na vida, eu precisaria olhar pro meu pai e pra minha mãe com muito amor, mas mais do que amor, com muito entendimento. Por que isso? Porque acho que todo aborrecente, né, que fomos um dia, como adolescente, como adulto, a gente sempre traz aquela coisa do vitimismo, né? Ai, porque se a minha mãe tivesse feito isso pra mim, eu não seria assim. Ai, porque eu sou assim, porque o meu pai não me deu aquilo lá que eu precisava daquilo, e meu pai não deu. Então, assim, eu né, vou dizer por mim, eu sempre jogava muito assim, ai, aquilo não deu certo na minha vida, lógico que não, olha como é que era o meu pai e minha mãe. Não tinha como dar certo. Então, sim, eu nunca trouxe a responsabilidade das coisas que aconteciam pra minha vida, eu nunca trouxe aquilo pra mim. Eu sou responsável por isso. Não. Meu pai e minha mãe que me criaram desse jeito, então é assim. Quando eu comecei a estudar a constelação familiar e que eu fui vendo o que significa pai e mãe na vida, né? Aí eu tinha vontade, juro, gente, de ficar no meu banheiro agachada, chorando embaixo do chuveiro, porque eu faço isso, né? Quando ficar triste, vou lá, choro no banheiro. Eu tinha vontade de ficar lá, né? Uma semana. Eu tinha vontade depois de ficar ajoelhada no milho, pedindo Deus, perdão, por que eu fiz isso, por que eu cobrei tanto, por que eu exigi tanto, sabe? Era uma coisa assim. Foi uma dor primeiro de sentir assim, nossa, meu Deus, meu pai e minha mãe deram tudo que eu precisava, que era a minha vida, e o resto eu que... Eu acho que, não sei pra vocês, agora vamos colocar todo mundo aqui no papo. Não sei pra vocês como é que foi, mas pra mim acho que foi a mesma sensação. Eu passei uma vida falando, não, porque eu sou assim, porque minha mãe isso, aquilo, nananana. Não, olha, eu acho que talvez eu não tenha força pra isso, pra aquilo, porque meu pai sempre me deu tudo, me protejam. É muito fácil a gente ficar nessa de vítima, né, e de não assumir a responsabilidade. Mas isso, eu acho que caiu a ficha ainda mais quando a gente começou a trabalhar com os casos de constelação. E a gente viu situações de relação familiar em que o pai e a mãe talvez não fossem pais e mães com vivências tão fáceis para os filhos, né? Então, podemos citar um caso extremo, né? Como uma mãe que entregou seus filhos para adoção. Como que a gente não vai olhar para isso com dor, né? E a constelação, ela vai muito além. Ela não diz para você não olhar com dor para suas vivências. Ela fala para você tomar essas moedas difíceis, tomar essas dores, né? E fazer dessa sua vivência algo bom e reconhecer, e aí vem o fundo do que a Mi trouxe, reconhecer que o pai e a mãe, eles trouxeram e te deram o maior presente que você pode ganhar na vida, a sua maior vitória e a sua maior conquista, que é você estar vivo, né? Você estar aqui hoje. Então, acho que é nesse sentido que cai a nossa ficha e fala, meu Deus!
Não, peraí, é isso, a base, e o resto é o que vem a mais, né? Como você diz, o que vem depois é lucro, né? O que vem depois já te deram é lucro. o maior presente, que é a sua própria vida. E realmente isso faz todo sentido. Eu entendi muito isso naquele workshop que vocês fizeram. E realmente o olhar para minha mãe mudou muito após ter essa consciência de que eles fazem o que eles podem e que eles te dão o maior presente que você não tem nem como devolver isso para eles. E não pode. E não pode, você não mesmo, consegue, você não porque... consegue. Não vai, se Não você vai. for olhar... Pra eles, você não retribui, né? Você Isso, retribui à frente, à pros seus frente. filhos, É né? bem Pra isso. algo trás, que não. você crie, né? Um projeto que a gente fala que um projeto também é um filho, né? É. Então, quando você não tem filho, você retribui de alguma maneira pro Colocando mundo, né? algo. Colocando algo de bom no mundo. Quando a gente olha no campo, né? Uma mãe indisponível, que a gente fala, porque os filhos, às vezes, eles crescem, né? A mãe ficou com esse filho, né? Não deu pra adoção. Mãe narcisista, tá na moda, né? Esse assunto, toda mãe agora é narcisista, né? É uma mãe indisponível também. Pode concluir, só quis trazer o nome porque é o nome que tá na moda. Só pra já chamar ali. Quando a gente vê, né, essa mãe que ela é indisponível pro filho, né? O filho cresceu lá sentindo falta da mãe. Realmente é uma mãe que não pôde estar ali. Ela esteve presente de corpo, mas ela não estava presente de alma, né, na criação desse filho. Então, o filho cresce ali com algumas faltas. Então, quando a gente coloca... Por isso que eu falo, né? Participem de encontros de constelação para assistir só. Não precisa constelar, mas para assistir. Porque daí você vai entender um pouco da história dos seus pais. Quando essa mãe ela é indisponível, não falta amor para esse filho, de maneira alguma. Mas essa mãe, ela não olha para aquele filho porque ela não pode. Ou porque ela não sabe, né? Porque a alma dela olha atrás. No passado dela aconteceu alguma coisa muito, né, doída, muito sofrida, onde ela não pôde. Ali. É uma interrupção dela com a mãe ou da mãe dela com a avó, e aquilo vai reverberando, né, geração após geração. E aquilo chega até você porque você é uma continuação dessa mãe, né? Então, essa mãe, ela não tá disponível, não é por falta de amor, mas ela olha questões dela. Aliás, uma mãe indisponível, pra mim, hoje, uma mãe indisponível é até muito mais, assim, eu tenho muito mais gratidão ao olhar para uma mãe indisponível do que para uma mãe disponível, porque pensa só, uma mãe disponível, algo muito importante aconteceu para que o fluxo do amor não chegasse até ela e ela não soube ou não pôde passar para frente, mas mesmo assim, ela passou a vida para frente. Então, apesar de todas as dificuldades dela, a vida chegou e você tá aí. Então, assim, nossa, muito mais gratidão porque conseguiu superar as dificuldades para trazer uma vida aí para frente. Acho que esse olhar muda muito, né? Você tem alguma experiência aí também, Mi? É mais com o pai, né? Uhum. A minha experiência é mais com o meu pai, que foi indisponível. Teve também, quando a minha mãe se separou, teve... né, um amor corrompido entre eu e meu pai. Então, assim, na minha vida teve muitos processos de amor corrompido. Então, assim, eu com 6 anos eu fui morar com a minha avó, e minha mãe ficou em Campinas. Então, também foi um amor corrompido ali. Com certeza. Que, querendo ou não, mexeu muito, muito com a minha vida. Mas do meu pai foi a falta, né, a não ter a força dele. E hoje sim, que nem eu já expliquei pra ele. Eu honro ele, sabe? Vejo o que ele fez, me deu a vida, olho com amor, com carinho, mas a gente não tem contatos, né? Mas assim, respeito, porque eu fui criada longe dele. Então, assim, eu não tenho um amor de pai e filha. Mas tem um amor pela pessoa que me deu a vida, entendeu? Às vezes, assim, eu vejo... Claro, eu gostaria que a minha mãe e meu pai tivessem criado, tido filhos juntos. Gostaria de ter tido uma infância diferente. Sim, sim. Mas eu sou muito grata por tudo que eu já vivi, por todos os aprendizados. E assim, que nem eu sempre falei que sou grata a ele, mas a gente não tem contato.
Assim, Isso é interessante a gente trazer também, porque as pessoas falam assim, ó, eu não quero fazer constelação, porque eu sei que constelação olha muito para pai e para Sim. mãe, e eu realmente não posso, não quero ter Não quer. contato ou com meu pai ou com a minha mãe, porque aquela pessoa é narcisista ou é insuportável, eu não me dou bem, eu não consigo, eu não quero ter contato com ela. sim. Então aí é diferente, né? Porque uma coisa é quando a gente fala tomar pai e mãe, não é que você precisa tomar o pai e mãe e ter contato com ele, ter uma proximidade, não é nada disso. O tomar é muito além disso. É quando tomar a vida. É tomar a vida. É tomar a vida e tudo aquilo que veio e entender como foi e apenas aceitar, mas aquele Isso. aceitar mesmo, aqui dentro, Aceitar, né? exato. Eu amo ele, eu amo a história, eu Sim, honro aquela sim. história, mas Exato. simplesmente agora a gente tá num outro Sim, momento, eu não preciso sim. estar ali com meu pai, com a minha mãe, na minha vida, trazer eles pra dentro da minha casa o tempo todo. Isso já até não precisa esclarece disso. muitas dúvidas Sim. e muito preconceito que tem na constelação quando existem origens difíceis, né? Relacionadas ao nascimento. O que as pessoas não percebem é que ao você aceitar a sua origem e receber a força da sua origem, apesar da dificuldade que envolve esse nascimento, é você aceitar a sua própria existência. Sim. Não existe a possibilidade de você seguir com força para a vida e feliz se você não aceitar e reconhecer quem você é, Sim. apesar da sua origem difícil. A gente não desmerece a dor de ninguém na constelação familiar, pelo contrário, a gente fortalece a sua existência ao reconhecer a força da vida que veio até você, apesar daquilo que a gente chama de moedas difíceis, porque tem um autor chamado João Garriga, que é fantástico, ele é terapeuta sistêmico, ele é psicólogo, especialidade dele é Gestalt terapia, mas ele faz palestras pelo mundo todo e ele escreveu um livro que se chama Das Moedas. Onde estão as moedas? Onde estão as moedas. Gente, comprem esse livro. Comprem esse livro, é um conto. Comprem esse livro, mas E assim, ele não empresta explica. de ninguém. Compra, ninguém, é pra ter esse livro. E esse livro, ele Maravilhoso. explica para vocês, para todos nós, né? Da forma mais bonita, mais bela possível, o que é aceitar a nossa origem. É aceitar as moedas difíceis, aceitar aquilo que os nossos pais puderam nos entregar. Por isso que o nome do livro é Onde Estão as Moedas. Porque ele fala, e não tem como falar de pai e mãe, gente, sem não citar esse autor. Porque quem estuda Verdade. gente, eu mas li constelação esse familiar, livro e realmente não, é maravilhoso. lê esse livro, mas faz porque... todo sentido. Deixa eu falar uma coisa Vai. desse livro. Porque, assim, ó, a minha mãe não gosta de ler, né? Ela não tem costume, não teve costume de ler. Então, às vezes, eu tentei dar livro pra ela, que seria bom, assim, pra autoconhecimento mesmo. E aí, os livros ficaram lá, mãe, você leu? Ai, Michelle, eu comecei, mas eu não gosto. Ela fala assim, não consigo ler, não. Esse prende. Aí, eu dei esse livro pra ela. Eu dei e deixei lá. E aí, eu perguntei, mãe, você leu o livro? Ela falou assim, eu li tudinho. Eu li ele todinho. Eu adorei o primeiro livro que eu li. Aí eu falei, o que você entendeu dela? Ela me falou lá o que ela entendeu. E assim, foi o primeiro livro. Olha que lindo, né? O meu lindo. caminho aí nas constelações, de entender a minha mãe, tomar a minha mãe e tal. Dei o livro pra ela leu, ela entendeu, ela trouxe isso pra relação dela com a mãe dela. Então, ai, mãe, te amo. Ai, foi lindo. Não, e olha, esse autor, gente, ele tem um Instagram, procura lá, João Garriga, João Bacardi, não sei como é que tá no Instagram, mas se vocês mandarem uma mensagem, depois vocês lerem, ele responde. Ele Sério? é um fofo. Eu vou escrever então. Pode A única coisa que eu achei escrever, um pouco responde. difícil entender ele falar, né? Mas a gente vai A gente vai acostumando. acostumando que ele fala. Vamos em fazer espanhol. lá o Duolingo do Espanhol. espanhol. É. Ele fala meio rápido às vezes, e às vezes eu Mas- tenho que ouvir várias vezes pra eu Sim, entender. Ele fala rápido. Ele fala rápido. Mas ele tem um entendimento da vida, ele é de uma humildade, ele fala assim, que o amadurecimento da pessoa é você abandonar o seu ego, sabe? É você Sem conseguir dúvida. ficar cada vez mais humilde, mais recolhido, né? E quando você abandona o seu ego, na verdade, é quando você passa a explodir amor por você, pelo mundo. E aí não tem como um cara desses não ter escrito um livro desses, né? Que traga essa amorosidade para nossa origem. Acho que Buda tem uma história bonita também, né? Sobre a origem. Ele parece que numa das revelações, ou na grande revelação dele,
ele traz que ele sonhou com ele tomando o leite que estava jorrando do seio da sua mãe, e isso trouxe uma revelação de como ele tinha que aceitar a dificuldade da mãe dele ter morrido no parto dele, né? E nesse sonho veio essa revelação do tomar a mãe. E eu acho que o João Garriga cita muito esse exemplo, até, se eu não me engano. Aí, gente, vem a pergunta. O que significa tomar a mãe e o pai, né? É tudo, é você se aceitar, é você ser quem você é. E, aliás, ele traz também, o João Garriga, que assim, antes da gente tomar pai e mãe, né? Antes da gente dizer o sim pro pai e o sim pra mãe, a gente tem que dizer sim pra gente, né? Sim. Isso ele traz muito no livro. Então, o sim à vida é o primeiro passo aí. Então, a gente precisa primeiro olhar pra gente, a gente precisa se aceitar, dizer um sim pra mim, do jeitinho que eu sou, né? E aí, sim, eu vou pra vida e tomar outro livro pai, que já estamos deixando aí de dica hoje, Sim a Vida. Diga sim a vida. Do Juan. Não sei como é que pronuncia o sobrenome dele, tem gente que fala Garriga, eu falo Garriga, eu leio do jeito que é o português, não sei como é que se pronuncia, então já fica também esse adendo aqui antes que nos critiquem. Pra gente não saber o sobrenome. E na constelação, assim, alguma de vocês quer deixar um caso só para finalizar, assim, de tomar a mãe ou tomar o pai que vocês tenham vivenciado, ou falamos nós? Porque eu tenho um caso bom também. Assim. Então conta aí pra nós. Conta tudo. Conta aí, eu também quero ouvir agora. Não, é um caso no qual a cliente, ela acreditava que tinha que cuidar da mãe, né? E aí eu quero usar esse caso para ilustrar uma coisa que eu e a Mi também sempre falamos. Ela falava, não, porque eu preciso cuidar da minha mãe, ela já é idosa, ela já não tem condições de tomar as melhores decisões e tal, e tal, e tal. E a constelação, ela não diz que você não pode cuidar dos seus pais. Gente, prestem atenção nisso, porque a gente ouve muitas pessoas no Instagram interpretando isso, né? Que Bert Hellinger nos trazia, que é tão importante, e a gente está vendo as pessoas interpretarem isso de maneira equivocada, né? Então, continua. Não, isso pode até... É bem isso, assim, que você pode cuidar dos seus pais. É até um ato de generosidade, um ato de amor, um ato de solidariedade, no momento em que eles precisarem, mas da posição de filho. A questão toda é a posição. Você não cuida dos seus pais anulando eles, ou a capacidade deles, ou se achando maior e num tamanho maior do que os seus pais. Seus pais têm os pais deles, embora falecidos ou não, para cuidar deles, né? A gente cuida da posição de filho, com a humildade de um filho, de quem sabe que não pode dar mais do que recebeu, de quem sabe que não pode interferir mais do que deve também, né? E acreditando na força dos pais. E essa pessoa, essa cliente, acreditava que tinha que cuidar da mãe, e a mãe trazia para ela demandas e mais demandas de cuidado, e ela falava, como assim? Como que eu não vou cuidar da minha mãe se ela todo dia, em vez de me dar bom dia, conta da doença isso, da doença Y, da dor daquilo, do que ela precisa da farmácia, do que ela... e reclama, e clama, e clama, e clama, pede mais e mais de mim. E a constelação de olhar para esse relacionamento que estava sufocado foi linda, porque ela percebeu que, na verdade, era ela quem precisava da mãe. Uau. E o movimento dela perceber que quem precisava da mãe, e da mãe do jeito que era, e que aquela mãe era suficiente, foi demorado, foi lento, foi vagaroso, foi no tempo dela. Mas quando ela conseguiu se dobrar essa necessidade, isso eu digo porque, gente, em toda constelação aparece a nossa mãe, assim, quando aparece a mãe, aparece a gente achando que é maior que a mãe, né? Quando o nosso problema é de quero dar conta de tudo. Eu não sei se vocês têm alguma amiga, mas todo mundo tem uma amiga que fala, eu dou conta de tudo, eu quero dar conta de tudo, eu posso tudo, e depois fala, nossa, minha vida é pesada. Com orgulho ainda, com né? orgulho e reclamando, minha vida é pesada. Eu dou conta, eu não preciso de ninguém, eu dou conta com aquele orgulho de, né, eu não preciso. Eu não preciso. E aí, quando você faz esse não precisa, é porque você tá no movimento de se achar maior do que os outros, e muitas vezes é maior do que seus pais. E no caso dessa cliente foi lindo, porque ela que estava reclamando de ser tão necessitada, e ao mesmo tempo se achando tão grande, ela percebeu que ela era pequena e que ela precisava da mãe.
e que a mãe, do jeitinho que ela era suficiente. E a relação dela com a mãe, assim, também tivemos notícia por um acaso, porque a gente jamais pergunta. A notícia que a gente teve é que a relação dela estava maravilhosa e que a mãe hoje dá bom dia, ao invés de contar alguma doença, e que a mãe pergunta como ela está. Então, assim, foi algo no campo energético, no campo do sutil, mas que mudou a percepção de vida dela num ponto em que ela resgatou o relacionamento dela com a mãe e da posição de filha e passou a receber tudo que ela merecia como filha e passou a dar tudo que ela poderia dar como filha. Sim. Então, essa mudança de olhar fez toda a diferença na vida delas, né? Faz. E acredito que faça na de todos nós, assim. Então, é um caso que eu queria colocar aqui nesse vídeo hoje, porque acho que emblema bem isso, né? Que a gente tá falando, que é o tomar a mãe, tomar o pai. E a importância de reconhecer a nossa origem, nossa identidade e tal. Na minha constelação, eu me sentia maior do que o meu pai. Porque como eu não tive... Você teve que crescer para sobreviver. Eu tive que ficar muito grande e muito... Ele estava no lugar dele, certinho, porém eu estava muito desconectada dele. Muito, muito. Então, assim, quando eu entendi, eu mesmo falei, eu quero ficar pequena. Quero ficar pequena. E foi um alívio, não foi? Nossa, eu me sentia muito cansada. Isso que eu vejo o ombro das pessoas fazer assim, ó, pra baixo. Exatamente isso. É um alívio. E é uma sensação assim, uma sensação de graças a Deus, sou pequena. Falei, nossa, eu sou pequena, eu sou grande. É libertador. E isso é importante porque muitas vezes as pessoas podem criticar, mas é claro que você é pequena. Sei lá, alguém que já tem isso racionalmente pronto. Gente, não, veja bem. A pessoa que se enxerga maior, ela luta para sobreviver, ela cresce porque ela precisa. E é o jeito que ela encontra para viver bem na vida. Uhum. Então a gente tem que olhar para isso com muito respeito, muito carinho, muito amor, porque assim, essa pessoa sobreviveu assim. E na constelação a gente mostra para ela, você não precisa mais sobreviver assim. Você pode viver agora. Você pode respirar. E por isso que o alívio faz... Entendeu? O ombro faz... E tomar a força do seu pai. Gente, é incrível quando você toma a força do seu pai e da sua mãe. Você sente assim, ó. Nada te... Protegido. Né? Não, nada te para. Você vai pra frente. Você vai ser empurrada. E essa sensação que, pelo menos eu toda vez que eu participo até de uma meditação sistêmica, é isso. Eu me sinto assegurada que você não vai. E para tomar é só você aceitar que aquilo que existe é suficiente, aquilo que foi possível é suficiente. É só você dizer sim ao que foi de seus pais, porque você dizendo sim, você toma. Sim. É isso, entendeu? E uma coisa que eu também percebi bastante na questão do meu relacionamento com meu pai hoje eu não julgo ele, não olho ele com um julgamento, nada, zero. Consigo olhar sem julgar. Porque antes eu julgava, assim. Eu julgava a forma que tratava minha mãe, a forma que tratava minhas irmãs, enfim. Eu julgava. Mas hoje... E outra coisa que eu também falei pra ele, eu falei, olha, o seu relacionamento com a minha mãe, eu não tenho nada a ver. É de vocês. Antes de eu fazer a constelação, eu falei pra ele, o relacionamento de vocês é só de vocês. Exatamente. Eu não vou pegar a culpa pra mim, não é meu, é seu e da minha mãe. E aí o relacionamento deles muda, né? Só da gente ir pro nosso lugar parece magia, né? Porque daí o relacionamento deles fica diferente. Sim. É que o meu pai e minha mãe não têm contato, né? Os dois não têm contato. Até hoje, nunca se falaram depois da separação, enfim... Mas, assim, eu vejo, assim, que o relacionamento da minha mãe comigo mudou. Porque eu tinha um sentimento de, assim, aquele sentimento, meus pais se separaram. A minha mãe comparando, você é igual ao seu pai. Isso é uma coisa também que mexe muito. Você é igual ao seu pai. Então, assim, eu tinha uma visão do meu pai. Ai, gente, quando a mãe de vocês falar isso, fala, lógico, mamãe, eu sou metade do meu pai, né? Então, mas fica a dica metade você e metade papai. Agora a gente sabe. Mas na época, então você assim, pega como uma rejeição. É como se... mesma, né? Porque a visão que eu tinha do meu pai de uma pessoa muito ruim. Então, eu me sentia ruim. Eu falei, poxa, eu sou ruim. Porque se minha mãe me compara com uma pessoa ruim,
né? Eu sou ruim. Se ela me passou que ele era uma pessoa ruim, como diz, eu não conheci o meu pai, eu conheci o marido da minha mãe. E foi através da constelação que eu conheci o meu pai. Não, né? Minha mãe apresentou na constelação o meu isso. pai. Você resgatou a metade sua, né? E você sabe que eu estava fazendo a mesma coisa com a minha filha? Com certeza. Porque a gente repete Você parece padrão, o seu né? pai. Então, assim, mas era só em pequenos detalhes, mas mesmo assim, é um peso. É um peso. E quando eu percebi que eu fiz a mesma coisa... Parou na hora. Não, E você mudando o seu posicionamento, você muda a sua relação com a sua mãe, Sim. muda a relação com a sua filha, porque é isso que você trouxe pra gente. Sim. A Michelle, no outro vídeo, quem quiser assiste, ouve, né? Ouve. Ela contou pra gente que havia um padrão na família dela, né? No qual o pai dela era ausente e depois o pai da filha dela foi ausente, né? Sim. E ela acabava repetindo dores ou alimentando dores, né? Sim. E a constelação conseguiu mudar esses dois caminhos de relacionamento da na minha vida filha, dela. né? Eu falo assim que o que eu mais quero na vida é quebrar todos os padrões repetitivos da minha família. Sim. Todos. E aí, Sejamos buscadores, gente. Exato. sim. E aí, pegando o link aí do que você falou, né, de não julgar pai e mãe, vou passar a palavra pra Adriana, que a gente tava falando sobre julgamento agora há pouco, né, Adri? Foi isso mesmo. Eu acho que foi uma das coisas que a constelação me trouxe, né? A consciência de por que não julgar. Né? Porque existe todo um passado, uma história que você não sabe o que aconteceu. Então, você não tem por que julgar aquela pessoa. Tem um contexto por trás. Então, uma coisa é você saber, né? Outra coisa é você ter a consciência. E realmente eu me tornei uma pessoa muito melhor depois da constelação por isso. Porque a gente vê que a gente não sabe a história, o porquê daquilo se repete, como você mesmo falou. Sim. Então, tinha um contexto por trás. Tinha um padrão. E a gente não pode ter o olhar do momento. O que veio por trás, né? E o julgar é isso. Eu tô vendo aquele momento e falo assim, nossa, mas não. Então, a constelação me trouxe isso. Eu acho que é um benefício, assim, maravilhoso. Ter essa consciência de você, por que não julgar o outro? Isso é Quando maravilhoso você mesmo, você trazer à luz o que tá oculto, o inconsciente, através da constelação e conseguir perceber o que de fato Sim. Tá impedindo a sua vida feliz naquele Sem assunto dúvida. que você nem imagina. Muitas vezes você leva para o banco de terapia o quê? Porque meu ex-marido é ausente, meu relacionamento com minha filha é Sim. ruim por causa disso. E você não percebe o que de fato tá por trás Sim. disso e como liberar, né? Então isso é... Sem dúvida. Eu vi uma constelação uma vez que tinha uma mãe e uma filha, e elas não se falavam, elas não se davam bem, sei lá, por 30 anos. Nossa. E eles não entendiam, tipo assim, uma não olhava para a outra. E a constelação revelou que uma era cristã e a outra era judia. E na constelação foi a primeira vez que a mãe olhou a filha como filha. Nossa! Ai, me arrepiei, gente. Que lindo, né? Sensacional! Então, realmente foi tomar a mãe ali Foi tomar mesmo, foi mas dizer sim. olha aquele contexto atrás. Imagina se eu olhasse, mas como? É mãe e filha, por que brigam? Por que isso? E você olha, não percebe. E você não percebe. A carga que vem junto, o peso naquele que sim. vem. Exato. E a gente está num momento de vida onde a gente vê tantos julgamentos, né? Na internet. Sem dúvida. No nosso dia a dia, a gente acaba, às vezes, ali... Ai, gente, tem um fazendo exercício isso. tão bonito pra isso. Acho que foi pra você que eu passei um exercício da autoaceitação. Sim, foi não pra sei. mim. Qualquer um pode fazer, gente. Coloca um espelho, né, na sua frente, fecha os olhos, se conecta com você primeiro, depois abre o olho e começa a olhar amorosamente, vai despindo julgamento por julgamento, porque a verdade é que a gente anda na vida fazendo esses julgamentos, mas a gente tá só ressoando auto-julgamentos. Então, quanto mais a gente se aceita, mais a gente se aceita, mais a gente aceita o outro também. Sim. Isso É muito sensacional. bonito isso, porque é um mundo de mais amor, mais tolerância e mais alegria, né? Porque se aceitar é alegria. Não tem nada mais alegre do que a gente se amar, Sem dúvida. né? E passar pro mundo. E aquilo lá, o que o outro te incomoda... Ressoa em você de alguma mudar forma. dentro. É isso Com aí. certeza. Isso é Cada muito julgamento revela uma confissão. Isso é totalmente real. Ai, gente, obrigada pelo papo. Mi, tem mais alguma coisa pra gente colocar aqui do pai e da mãe? Ou... Não, acho que não. Acho que a gente já falou tudo, né?
cuidado com os julgamentos, olha pro pai e pra mãe. Eu sei, gente, que é muito difícil, porque a gente fala assim, a gente tá contando aqui uma história, uma falta do pai, uma falta ali da mãe, mas a gente sabe que existem histórias muito difíceis, né? De abuso, de abandono, de estupro, né? E, enfim, histórias muito difíceis. E aí a gente tá aqui, né, falando, olhe pro pai, pra mãe, com amor, não sei o que e tal. E aí tem essas histórias, né? Tem gente aí que pode estar ouvindo a gente e pode ser vítima de alguma história dessa. Mas o recado aqui para essas pessoas é que apenas olhe para aquela pessoa como a pessoa que te trouxe, que te deu a oportunidade de estar aqui, seja como foi, né? Como tenha sido lá no passado. Isso não tira a culpa, né? Do que aconteceu, não tira a culpa da pessoa, do que aconteceu, mas alivia o seu coração. Traz paz para você. Traz paz quando você pode traz olhar. a possibilidade de você também usar a sua história como uma fonte de força, como uma fonte de trazer algo de bom para o mundo e ressignificar a sua existência, se aceitar em toda a sua existência. Então, o nosso conselho para qualquer um que tenha vivido uma história difícil é para você se conectar com a sua própria existência e se aceitar e fazer algo de bom com as moedas que a vida te trouxe. Porque é a melhor possibilidade para você ter paz, né? Para viver com alegria, com paz e com autoaceitação, né? É isso. Então, obrigada, meninas, por mais esse bate-papo. Obrigada E a vocês. até a próxima, pessoal. Se inscreve no canal, aciona o sininho do YouTube. E se inscreve também no @Santalma do Instagram e no Spotify, também no podcast de Santa Alma para uma vida melhor. Gratidão.